Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Boa noite, deu certo, alhamdulillah. Estamos online. Desculpa o atraso, mas estava perdendo aqui pro telefone. Tudo bem. Primeira live do Sheikh Ahmed, gente, então ele está estreando aqui na página da gente, na Casa da Sabedoria. É uma honra ter ele aqui com a gente. Barakallahu Obrigado. fique, obrigado por ter aceito o convite, Sheikh. Jazakallahu khairan. Fico, inshallah. Então, a gente vai começar, né, dado que a gente já atrasou um pouquinho. Então, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Eu queria começar falando, né, já introduzir um pouco, falando que infelizmente a gente já está no final do mês de Rajab, mas que a gente achou ainda assim importante falar sobre esse mês sagrado, ainda que esteja findando, né? Então, eu escolhi começar a live com... Primeiramente, queria pedir desculpa pela minha voz, que estou gripada, eu também foi. E eu pensei em começar essa live falando sobre um versículo do Corão, né, da Surah At-Tawbah, onde Allah fala: por certo, o número de meses junto de Allah é de 12, conforme está escrito no livro de Allah, desde o dia em que ele criou os céus e a terra. 4 deles são sagrados. Essa é a religião reta. Então, não sejais neles injustos com vós mesmos. Então, esse versículo fala que Allah deu preferência, né, a 4 meses em relação a todos os outros. E o Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ele explicou sobre quais eram esses meses, né? Então, a gente sabe que do Qa'ida, do Hijjah, do Muharram e Rajab são os meses sagrados no Islã. E aí, nesses meses, a gente é aconselhado a gente ter algumas atitudes, né? E adorações mais intensificadas. Eu queria que o senhor falasse um pouco para a gente, Sheikh, desse uma introdução sobre o significado da etimologia da palavra Rajab. Então, o que significa a palavra Rajab? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Como a irmã citou ali, Deus te abençoe, tem 4 meses no Islã, né, que são meses sagrados, que é o primeiro, é o Dhul Qa'ada, o Dhul Hijjah, o Muharram e o Rajab. São 4 eles. Os 3 primeiros, eles são o quê? Eles são seguidos, um segue o outro. Um é atrás do outro. Não sei se o meu som está Não, bom tá dando aqui. para ouvir. Sim, tá dando para ouvir perfeitamente. Para mim aqui está meio travando, mas acho que é impressão minha só no telefone. Então, são os 4 meses, são sagrados para nós. Por que eles são sagrados? Tem 2 explicações, para as pessoas entenderem primeiro o que são esses meses. O primeiro motivo deles serem sagrados é que nesse tempo, até na época pré-islâmica, ou seja, antes do Islã, já era considerado que esses meses sagrado. O primeiro motivo é que eles antes não combatiam, não faziam batalha nesse mês. Ou se tivesse, por exemplo, uma pena de morte, ou se a pessoa enxergava quem matou o seu próprio pai, eles não faziam nada para essa pessoa, nem xingavam essa pessoa, não discutiam nem nada. Ou seja, era meses o que sagrados para eles. Principalmente o Rajab, que a gente vai falar hoje. Então, o primeiro motivo que é não combater nesse mês, não insultar ninguém, não injustiçar ninguém. O segundo motivo é não violar os mandamentos de Deus, não desrespeitar os mandamentos de Deus nesses 4 meses. Por quê? Nesses meses, o pecado é muito maior, como a irmã citou, que é na Surah Tawbah, do arrependimento, né?
eu não me engano, o versículo 36, 9, 36, 36. e ele fala, Deus Altíssimo seja, que esses 4 são meses, o quê? Sagrados. E também ele fala, "Fala tazlimu", ou seja, e não injusticem, e não transgridem fihinna, ou seja, nesses meses. Então a pessoa tem que o quê? Fazer as boas ações nesses meses e não o quê? Transgredir, injustiçar. E o pecado nesses meses, como os sábios explicam, é muito maior do que o pecado em outros meses. Ou seja, pecado será maior e a pessoa será punida por esses pecados. Se não pedir perdão, é claro. Então, respondendo à pergunta que a irmã perguntou do Rojab, Rojab na língua árabe significa o quê? Exaltação, exaltar algo, engrandecer algo. Isso tudo significa o quê? Rojab. E se a gente pegar os verbos da língua árabe, Rojaba, que é o verbo que engrandecer, exaltar, ou falar tarojaba, ou rojiba, ou arjaba, tudo são que têm o mesmo significado, ou seja, engrandecer, exaltar. Quando fala, por exemplo, rojaba Sayyid, ou seja, ele engrandeceu, exaltou o Senhor. Então, significa exaltar. E eles também foi dado esse nome por causa que eles exaltavam as estátuas nesse mês. Exaltavam as estátuas nesse mês. E até tem a Rojabia, que significa o que eles sacrificavam. Desculpa, realmente está um pouco de eco no seu áudio. Você tem um fone? Tem um fone, mas eu estou notando isso, por isso que eu perguntei para vocês. Não, é aquilo para mim não estava, mas agora eu estou percebendo melhor. Quando eu falo, Se você repete. tiver tá um pouco de eco atrás. Se não tiver, tudo bem, a gente segue. Dá para Que fone entender, não tem tá? agora. Mas está repetindo quando eu estou falando, estou notando que minha voz fica repetindo. Tá com eco. Será que não é a Bom, posição do se telefone? não tiver, não. Não é, não. Eco é geralmente quando tá. Mas tudo bem. Se não tiver um fone, segue. O fone eu não tenho agora, felizmente. Então, a Rodjavia é uma palavra que eles usavam para tudo que era sacrificado no mês de Rodjav, chamavam o quê de Rodjavia, ou seja, que era sacrificado nesse mês para os ídolos. Ou seja, um politeísmo, uma idolatria que eles praticavam naquele tempo. Também ele é chamado de que Roger al-Assad, ou seja, o mês surdo, vamos falar. Porque nesse tempo as batalhas acabavam. E também chamavam ele também de Roger al-Assad, que era aonde as misericórdias de Deus desciam nesse tempo. Ou seja, não brigavam entre eles, faziam as pazes. E também tudo isso que por causa dos ídolos deles, até na época pré-islâmica. E no Islã a gente vai ver, e mesmo considerando ele mês sagrado, mas não é o que o mês como eles faziam, esses rituais, esses sacrifícios que o Islã o que proibiu fazer rituais para estátuas, como a gente sabe que o Islã é uma religião monoteísta. Acho que já serve, né, sobre a palavra, não sei se você... Sim, não, o pessoal já tem umas perguntas, mas aí eu trago a pergunta quando vier o tema. Mas acho que ficou bastante claro sobre a etimologia da palavra Raja. Bom, então as nossas ações, como você já colocou, elas pesam muito mais na balança durante os meses sagrados, né? Assim como os nossos pecados também pesam mais. Então, Allah nos ordena que não se prejudiquem nesse mês, né? Ou seja, não seja injusto consigo mesmo, deixando de fazer atos de adorações e fazendo atos que desagradem a Allah. Porque é mais grave, né, cometer esse pecado nesse mês.
Então, sabemos que nesse mês a gente tem que intensificar as nossos atos de adorações, em geral, né? Todos os nossos atos de adorações eles precisam ser intensificados e a gente sabe, por exemplo, que o jejum é um desses atos, né? Que implica numa grande adoração. Então, o professor Sallam disse que todas as boas ações do homem são recompensadas de 10 a 700 vezes. E Deus, Subhanahu wa Ta'ala, disse que, exceto o jejum, ele é meu e eu pagarei o mais rápido a quem desistir dos seus desejos e de comida por minha causa. Hadith narrado por Muslim. Então, a pergunta que eu queria trazer para o senhor é: quais são as virtudes reais desse mês, do mês de Rajab? Quais são esses atos de adoração que a gente precisa fazer? Se existe especificamente algum ato de adoração ou são todos os atos de adoração que a gente pode trazer para esse mês, como fazer o jejum, como eu coloquei, tahajjud, leitura de Coran, zikr, sadaqa. Se existe algum ato de adoração específico para esse mês ou se todos os atos eles serão mais recompensados, mais pesados fortemente na balança durante esse mês. É E, como aliás, diz é recompensado que se faça o mês do jejum? Não é? Porque a gente sabe que tem uma divergência aí de opiniões, e aí eu queria que o senhor colocasse isso para a gente também. como o mês já diz, né? Roda, que significa aldeia, ou seja, exaltar. A gente deve exaltar a Deus em todos os meses, e principalmente nos meses sagrados. Ou seja, tem vários ditos do profeta sobre o Rajab, mas a maioria deles, ou a maior parte, a gente pode falar, são ditos o quê? Incorretos ou até falsos. Mas isso não impede da pessoa o quê? Fazer as boas ações nesse mês. Principalmente porque é um mês sagrado. Ou seja, a pessoa quer jejuar. Todos os sábios, ou vamos falar a maioria dos sábios, ou de todas as escolas, afirmam que jejuar no Rajab é recomendável. Como a escola do Hanafiya, Shafi'iyya, Malikiya, e até Al-Hanabila, eles concordam com isso. Ou seja, tem um acordo entre os sábios que é recomendável a pessoa jejuar. Só se a pessoa jejuar, só é detestável a pessoa jejuar nesse mês, se a pessoa querer jejuar todo o mês completo, ou seja, os 30 dias ou 29 dias, como é o Rajab. Às vezes é 30 e às vezes é 29 dias, que o nosso calendário é lunar, para quem não sabe. Então, a pessoa querer jejuar o quê? 30 dias, como o Ramadã. Aí não, aí é detestável a pessoa fazer isso. E o que sai essa coisa detestável? Como que não fica detestável? Você jejuar, comendo, se alimentando um dia. Se você jejuar, por exemplo, 28 dias, e um dia você comer normal, não jejuar, não há problema algum. Ou seja, todos entram em acordo que esse jejum que é recomendável a pessoa jejuar nesse mês. E quais são as evidências disso, né? Porque todo no Islã, tudo que a gente fala, a gente precisa de uma evidência, um fundamento islâmico, ou baseado, né, no Alcorão ou na Sunna do Profeta, que a paz de Deus sobre ele. Isso foi narrado pelo Muslim, o Abu Daud, o Darimi, o Ahmad e outros livros, que fala que o Ansari, ele perguntou para o Said Ben Jubeir, que era um grande sábio, perguntou para ele sobre o jejum no mês do Rajab. Aí o que ele respondeu? Ele falou: eu escutei do Ibn Abbas, que era o primo do profeta Muhammad, que a paz de Deus sobre ele, que narra também os ditos do profeta, falar que o profeta jejuava nesse mês, que parecia que ele não se alimentava. E também tinha vezes que ele se alimentava, ou seja, não jejuava nesse mês, que parecia que ele nunca ia jejuar no mês. Ou seja, o profeta jejuava no mês de Rajab. Não tem nenhuma divergência sobre isso, que ele jejuava nesse mês. As orações continuam como elas são. A pessoa pode orar, pode ler o Alcorão, fazer boas ações, principalmente caridade. Não há problema algum, mas não tem alguma coisa específica. Porque às vezes tem orações que fazem, infelizmente, que são inovações. Vamos rezar de noite, no mês do Rajab. Eles juntam as pessoas na mesquita e vão fazer a oração.
Não tem nenhuma evidência para isso. São tudo ditos o que é falso e ações que têm inovação, que não é aceito. Sim. Não sei se Bom, tem já alguma pergunta. puxando para essa questão que o senhor colocou da inovação, das vidas e tal, queria que o senhor assim, falasse para a gente um pouco sobre a questão do Israel Maharaj, porque a gente sabe que tem algumas vezes que fazem essa comemoração no mês de Rajab, né? Que existem algumas escolas que colocam que ocorreu, né? A viagem noturna do Rasul Sallam ocorreu durante o mês de Rajab, no 27º mês, no 27º dia, se eu não me engano. E aí, por isso, algumas escolas e algumas mesquitas acabam fazendo comemorações por causa desse dia, né? E aí eu queria que o senhor falasse isso para a gente. E aí, assim, a gente sabe de ah, vários milagres que ocorreram nesse mês, nesse dia, né? No dia de Israel Maharaj. E muitas pessoas atribuem esses milagres que ocorreram ao mês. Então, eu queria que você discorresse um pouco para mim. Eu vou te chamar de você, porque você tem 20 anos mais que eu. Tem problema. E aí Tem tá meio estranho outra. você chama de senhor, sendo que eu sou quase sua mãe. Vou te chamar de você. Não tem problema. É, Outra coisa também que eu não citei, tem um dito que foi narrado por vários sábios e vários livros compilaram, que o profeta fala o que ele ordena, ou seja, é recomendação aqui, não é obrigatório, mas é uma recomendação que ele fala para o companheiro dele, Abdullah al-Bahili, era um dos companheiros do profeta, o pai dele sobre ele. Ele fala para ele, sum min al-huram wa atruk, ou seja, jejue nos meses sagrados e também que não jejue. Ou seja, não precisa jejuar a pessoa todos os dias. Por quê? Para as pessoas não pensarem que isso é obrigatório. Porque tem pessoas que, infelizmente, por falta de conhecimento, né, falam é proibido jejuar nesse mês. Proíbem as pessoas de fazer oração, proíbem as pessoas de jejuar, proíbem as pessoas de ler o Corão, falando que tudo é inovação. A gente não pode entender dessa forma também. Mas não tem nada específico. Ou seja, se eu ler o Alcorão na noite, na quinta noite do Rajab, quer dizer que eu vou ser perdoado, vai ser perdoado todos os meus pecados. Não tem essa especificação, entendeu? Então, e tem um dito do profeta que ele é fraco. Tem muitas pessoas, infelizmente, que usam isso, falando que o profeta proibiu de jejuar no Rajab. E esse dito o que é? Inválido. Não é um dito certo. E também aqui deixa claro o profeta o quê? Para jejuar nos meses o quê? Sagrados, Hurum. E a gente sabe que o Abu Daud, ele o quê? Se ele não comenta no livro dele, não fala esse dito é fraco, é uma aceitação dele, desse dito. Ou seja, é toda. Ele fala que é válido. E tem sábios também que falaram que esse dito o que é? Hassan, seja válido e serve como que uma evidência para jejuar nos meses sagrados. Isso é muito importante. E o que foi narrado do Omar, que às vezes a gente vê no Facebook, ele proibia as pessoas de jejuar nesse mês, não significa que ele fala que é pecado jejuar nesse mês. Ele proibia por medo das pessoas achar que ele é que nem o Ramadã. obrigatório. O Ramadã jejuar 30 dias e achar que aquilo é obrigatório. Por isso que o Omar proibia isso e era severo nessa proibição para as pessoas que não pensarem que é obrigatório jejuar nesse mês. E outra coisa que a irmã falou agora da Isra, que a gente vê, né, que é quando a viagem noturna, é a Sura 17 do Corão, que é sobre a viagem noturna, que as pessoas no dia 27 de Rajab se reúnem, fazem orações em congregação, isso tudo é o que é inovação, não tem nenhum fundamento islâmico para a pessoa juntar as pessoas, levar para a mesquita e fazer esta oração.
ou leram o Alcorão, ou eles fazem a oração da Ravai, que é uma oração específica, é uma grande inovação, como fala Ibn Hajar, que a gente deve se afastar e proibir as pessoas de fazer essa oração, que é uma oração bem diferente também, tem que ler 3 vezes a Surah Al-Qadr e outras suras que tu lê, fazer depois de sujud, prostração, ela é bem específica, essa oração, e bem diferente das orações que nós oramos. Ou seja, mesmo tendo o sujud, a inclinação, tudo, mas tem muitas coisas diferentes. Ou seja, repetir as suras, entendeu? Então, essa oração, o que que é? É uma inovação. E o dia 27 que a irmã citou, se eu querer colocar para você aqui quantas opiniões tem os historiadores islâmicos que foi a Isra, tem opinião que foi 1 ano antes da migração para a Medina. Tem opinião que foi 5 anos antes. Tem opinião que foi 5 meses antes. Ou seja, não tem como afirmar que foi em tal ano, primeiro ano. Não tem como afirmar. Agora vamos para o dia. Vamos para o mês primeiro. Depois vamos para o dia. Tem historiadores que falam que foi no Rabi' al-Awwal. Falam que foi nesse mês. Tem outros que falam que foi no Ramadã. Tem outros que falam que foi no Shawwal. Tem outros que falam que foi no Rajab. Tem outros que falam que foi no Muharram. Ou seja, não tem mês. Não tem uma coisa específica, não tem uma narrativa correta que a gente pode falar, olha, foi em tal mês. Isso depende de cada historiador. Como se a gente vê o Nawawi, Ibn Kathir, eles falam, olha, foi no mês Rabi' al-Awwal. E esse é o mais certo. Perante a nós, e muitos sabem desse é o mais certo. E tem uns que falou que foi no Rajab. No dia também. Tem uns que falam que foi dia 27 do Rabi'a. Tem outros que falam que foi 27 do Ramadã. Tem outros que falam que foi 7 do Ramadã. Tem outros que falam que foi 18 do Muharram. Então, não tem um dia específico. Esse dia do 27 não é um dia o quê? A gente tem como falar que vem um dito do profeta, falando, eu fui para a viagem noturna dia 27 do Rajab. Não tem. E não tem nenhuma pessoa que consegue o quê? Comprovar que foi nesse dia. Uhum. Então não tem nem o mês, nem o ano, nem a data, nem o dia. Não tem. Não tem um dia específico para isso. E os companheiros do profeta, agora fica a pergunta. Os companheiros do profeta são as pessoas mais tementes, piedosas, que mais têm conhecimento tanto da língua árabe quanto da religião. Não há dúvidas disso. Por que no dia 27 de Rajab, eles não juntavam as pessoas e levavam para a mesquita? Se eles conhecem a religião mais do que a gente. Por que eles não falavam, o profeta ordenou a gente fazer isso? Porque o profeta, nesse dia, fez a viagem noturna. Não tem nenhum dito disso. Se tivesse, teria chegado até nós. Sim. Teve uma pergunta agora da Renata sobre o jejum. A gente já falou, mas eu vou voltar. Ela pergunta se tem algum jejum específico no mês de Rajab. Já falou não tem nenhum jejum não é específico. A obrigatório. pessoa, o que deve fazer? Como o profeta jejuava segundas e quinta. É recomendável jejuar também no Rajab, segunda e quinta. Os 3 dias, Ayam al-Bid, que é o dia 13, 14 e 15 dos nossos meses lunares, jejuar também, não tem problema algum. Jejuar nesse mês, se a pessoa quer jejuar, por exemplo, 10 dias seguidos, não há problema algum. Quer jejuar todo mês, sabendo que ele é recomendável, que é o mês sagrado, não há problema algum, como é a maioria das pessoas. E aí, por exemplo, se eu quiser jejuar esse mês, repor os meus dias de Ramadã, é melhor que eu jejue no mês sagrado do que no mês não sagrado? O quê? Não entendi. Se eu quiser repor os meus dias, né, do Ramadã, os dias que eu não fiz jejum no mês do Ramadã, e eu tenho que repor alguns dias, é mais aconselhável que eu reponha num mês sagrado do que num mês que não seja sagrado, em algum dos 4 meses sagrados?
É que às vezes não precisa ser sagrado para ser o que? Um mês que é recomendável jejuar. Que nem o Sha'ban, que o profeta jejuava muito. Não é um mês sagrado, mas é recomendável jejuar porque ele jejuava. Ou Sim, seja, Aisha é de também acordo jejuava. com o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja sobre ele, Hum. jejuava. Como a gente sabe, os sábios viram, como a transgressão nesse mês, uma transgressão nesse mês é mais, tem mais pecado, é considerada um pecado maior do que os outros meses, também as boas ações, fizeram a comparação, reconhecidas mais do que os outros meses, ou seja, é mais recompensada a pessoa fazendo boas ações nesses meses sagrados. Uhum. E aí uma pergunta que eu queria te fazer é assim, os outros meses sagrados, eles, como a gente já falou lá no início, eles são todos consecutivos, né? Um seguido do outro. E o Raja é o único mês, que é o mês sagrado, que está fora da sequência ali, A sucessão, né? da sucessão. E existem algumas justificativas para isso, algumas escolas falam uma coisa, outras falam outra. Eu queria que você colocasse para a gente qual que é a sua visão, o que cada uma fala, qual que é o motivo de ter um mês assim. Isso se chama hikam, né? Ou hikmatullah, a sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus, a gente não consegue o quê? Compreender. Só aquilo que Ele revelou para a gente. Ou seja, não tem um dito ou um versículo do Alcorão, um dito profético, ou um versículo do Alcorão que fala que o motivo dele ser distante um pouco dos três é por causa disso. Não tem. Mas os sábios o que se esforçaram para trazer alguma resposta. O porquê disso? Falaram que é por causa da Umbra, ou seja, peregrinação menor, Uhum. para fazer peregrinação menor. E que a gente vai ver também que é uma das virtudes desse mês é a peregrinação no Roja, a peregrinação menor, que a maior a gente só faz no último mês, que é o Dhul-Hijjah. Então, é uma dos benefícios do Roja fazer a Ombra nessa peregrinação, mesmo sendo a sabedoria dele ser um pouco distante dos outros meses que a gente se prepara para fazer Al-Hajj, a peregrinação maior. Então, esse é um dos motivos que eles colocaram. Mas como irmãos e irmãs têm que entender que a sabedoria de Deus é muito maior do que a capacidade da gente o quê? Tentar imaginar o que é aquilo, o porquê ele deu esse mandamento, o porquê ele proibiu isso, entendeu? Tem A coisas que gente a gente acaba não entende, especulando, né? Seres humanos sem acabam evidência alguma, especulando e causando sem evidência alguma. desvios, né? E essa peregrinação menor, Aisha, ela gostava muito que de fazer a peregrinação menor, que é a Umrah, no mês de Rajab. Outros também do Salaf, eles recomendaram fazer a peregrinação nesse tempo. Eles iam também fazer a peregrinação no tempo de Rajab. Outro também, os companheiros dos companheiros do profeta também faziam a peregrinação nesse tempo. Omar, que é o segundo sucessor, que Deus esteja satisfeito com ele, fazia a peregrinação no Rajab. O Othman, que é o terceiro sucessor, também fazia peregrinação no Rajab. Ou seja, irmãos e irmãs, deve ter o quê? Uma origem para isso. Por quê? Porque os companheiros do profeta, eles faziam essa peregrinação. Então deve ter alguma origem para eles fazerem isso. Ter escutado do profeta alguma coisa, ou ter visto o profeta, porque o profeta a gente sabe que ele não fez a Umrah no Rajab. Ele não fez. Mesmo sendo algumas opiniões do Abdullah ibn Omar, que ele achava que o profeta fez no Rajab, mas o correto é que ele não fez no Rajab. Mas como eu falei para vocês, não tem nada específico. A pessoa quer fazer Umrah, pode ir lá fazer. A pessoa quer ler o Alcorão, quer rezar à noite, não há problema algum. Por quê? Porque ela já faz isso desde antes. Não é que ela está querendo fazer uma inovação, uma oração por causa desse mês.
Mas todos os atos de adoração são mais fortemente abençoados, né? Tem um peso nesse maior mês, nesse por mês. ser o mês sagrado. Sim. Assim como todas as boas ações em todos os outros meses sagrados, né? Todo, Pode falar, desculpa. não, todas boas ações. Não, não é só o jejum, a ombra, qualquer boa ação. Sim. Eu tinha uma prática, né? De, por exemplo, quando eu vou doar roupa das minhas filhas ou fazer alguma questão, eu esperava o mês sagrado para poder fazer isso, para poder ter mais, poder ter um peso maior, né? Ter mais né? Mas acaba que a gente tem que sempre fazer, não tem que guardar para fazer um determinado mês, tem que fazer sempre, independente. É, Bom, então, assim, eu queria que você falasse para a gente, talvez, se você vem à sua mente alguns, porque a gente sabe que fazer recordação, né, dhikr, recordação de Deus também é uma atitude muito recomendada para todos os muçulmanos de qualquer época. E se existe algum dhikr que a gente deva fazer mais, algum dua de istighfar, né, de pedido de perdão mais específico que a gente possa falar e que as pessoas possam aproveitar esses últimos dias do mês de Rajab para aproveitar, né, que ainda não acabou, alhamdulillah, a gente tem alguns dias ainda, que ela possa intensificar seus atos de adoração. Olha, não tem um dito específico, mas como a gente falou, um dito, não, desculpa, um dhikr específico, uma lembrança, uma recordação de Deus no Rajab. A gente pode fazer qualquer recordação. Por exemplo, quando o profeta fala que a paz de Deus sobre ele, um dito narrado pelo Tirmidhi, falando que o profeta fala que a paz de Deus sobre ele, fala a pessoa que fala Astaghfirullah, الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Ou seja, eu peço perdão para Deus, aquele que não há parceiros com ele, o mais exaltado, o magnífico, e me arrependo para ele. É perdoado todos os pecados. E tem outro dito, mesmo não sendo muito forte, mas falando que tem que falar 3 vezes isso. É perdoado que todos os pecados da pessoa. Ou seja, ele não especificou que tem que ser no Rajab, tem que ser em outro mês, algum momento específico. Não tem. E como a gente sabe, dua, que é a súplica, a pessoa suplicar, a prece, como no Brasil é conhecido que é falar oração, principalmente os cristãos. Falam, vamos orar, quer dizer, suplicar. Nós, muçulmanos, falamos suplicar. Então, quando a gente vai pedir para Deus o Altíssimo seja, tem 5 noites, como foi narrado pelo Abdullah ibn Omar, mesmo tendo divergência entre os sábios se é aceito ou não. E a primeira noite é a noite de sexta-feira. A noite de sexta-feira, a pessoa quando suplica, não é rejeitada a sua súplica. A noite do Rajab, que é a noite que a gente, no mês do Rajab. Ou a noite do Adha, que é quando a gente acaba Al-Hajj, que se chama o Festival do Sacrifício para nós. A gente tem 2 festivais. Esse é o Festival do Sacrifício. Depois, quando a gente acaba o jejum, Al-Fitr, que é a quarta, quando a gente termina o Ramadan, nessa noite que as súplicas são o quê? Aceitas. E também na metade do mês do Shaban. Até o Shafi'i, rahimahullah, ele fala no livro dele, e eu recomendo isso. Não falo que é obrigatório, mas recomendo isso, porque quem narra isso é Abdullah ibn Omar, o companheiro do profeta, que a paz de Deus sobre ele. E não tem como ele saber isso, porque é um invisível isso. A gente não sabe só por revelação divina. E nessas noites Deus aceita as súplicas, por isso que ele tomou o chefe como uma coisa recomendada. É mais um benefício que a gente pode o quê? Suplicar nas noites do Rajab. Então, vamos recapitular essas 5 noites, porque eu acho que talvez Tá? tenha passado. Vou recapitular essas 5 noites, as 2 noites do Eid, Eid al-Adha, Eid al-Fitr, É 13º a dia de sexta-feira, Shaban, noite de sexta-feira, sexta-feira,
A metade do Sha'ban e o Rajab. E o Rajab. Então, São essas noites são 5 noites, né? são 5 noites mais abençoadas que a gente pode intensificar a nossa tahajjud, leitura de Coran, né? Inshallah será mais vai ter mais hasanat. Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Inshallah. O Haj Walter me pergunta aqui: os ditos daí devem ser descartados? O quê? Não escutei. Os ditos daí fracos, eles devem ser descartados? Quando a gente ouve Os ditos algum fracos, hadith para a fraco. maioria dos sábios, são aceitos nas boas ações. Ou seja, todo dito incentiva você a fazer boas ações, ele é aceito. Ou seja, pode ser praticado. Mas a gente fala o quê? Foi narrado que o profeta disse tal coisa. A gente não fala disse o profeta. Porque quando a gente fala foi narrado, os sábios do hadith, eles estão falando para a gente o quê? Esse dito é fraco. Estão avisando a gente, ó, foi narrado. Eles são praticados nas boas ações, se uma condição. Eles não forem muito fracos, que chega até a ser o quê? Falso. Como é a maioria dos ditos, como fala o Ben Hajar, um livro que ele tem, Tabi'in al-Ajab, 94 folhas só, aconselho a pessoa a ler, que ele junta tudo que vem no Rajab, nesse mês. 94 folhas do livro, ele cita todas as virtudes que vêm nesse mês, os benefícios desse mês, e ele começa o que é falar o que é certo e o que é errado. E ele fala que todos os ditos que vieram falando sobre o benefício de fazer oração, de jejuar, de não sei o quê, é tudo fraco ou falso. Subhanallah. Subhanallah. Bom, está respondida essa pergunta, Walter. Se não tivesse, manda um alô aqui. A Carol pergunta: é autêntico o hadith que fala que plantamos a semente do Rajab e regamos no Sha'ban e colhemos no Ramadã? Esse dito não é um dito profético, é de um sábio. Eu acho que eu li sobre esse É o tio do Termito, né? Al-Warraq. Não é Imam Abu Bakr al-Warraq? É de um dito dele, que ele fala o quê? É uma coisa certa, ele está te incentivando bem, né? Não quer dizer que ele está dizendo para ti que tem benefício, que o profeta falou, mas ele está te incentivando um conselho, o termo dele, né? É o tio dele, que ele fala o quê? Que a pessoa deve, no começo, o quê? No Rajab, a pessoa plantar, né? E depois, no Sha'ban, a pessoa regar, e para no Ramadã, colher aquilo que fez. Ou seja, se preparar desde o Rajab. É um conselho, né? Um conselho de um irmão para o irmão. Sim. Para a gente poder aproveitar o máximo possível mesmo o Ramadã, né? Porque às vezes a gente não se prepara, fortalecer, chega né? o Ramadã no suco, e aí passa o Ramadã e a gente não conseguiu fazer o que a gente gostaria de ter feito, né? E não aproveitou esse mês tão importante para a gente. Bom, pessoal, acho que acabaram as dúvidas. Passar as mãos no rosto é daí. O profeta nunca passou a mão no rosto no Jumá. Hoje todos fazem. Passar a mão. Eu acho que no Duá. Não, tem ditos que o profeta passou a mão no rosto dele, mas isso tem o quê? Divergência entre os sábios que tomam por certo ou não. A pessoa que passou não é uma inovação, porque até o não ele fala, que é a escola do chefe, aí, né? Fala o yustahab. Ele fala, e é recomendável a pessoa passar porque tomou esse dito como hasan, ou seja, válido. A pessoa não tomou como válido, como a gente sabe, a regra que a gente tem nos fundamentos da jurisprudência islâmica, todo assunto que tem divergência, a pessoa tem que respeitar a outra opinião, e não chamar o que de inovadora, isso não vem o profeta, que por causa que esse dito para mim não é correto. Sim. É que às vezes a pessoa fica focada numa opinião e não sabe da outra, né? E dá a entender que é uma inovação.
Gente, então, assim, a gente tentou cobrir o máximo de coisas possíveis minimamente. E se vocês tiverem dúvidas, mandem para a gente ou mandem diretamente para o Chef Ali. Chef Ahmed, gente, desculpa, eu estou meio lesada. E ele vai ter o prazer Uhum. de ajudar vocês, tirar, sanar todas essas dúvidas, inshallah. Agradeço a todo mundo por ter estado aqui. Gostaria de falar mais alguma coisa, chefe? Não, eu só aconselho, primeiro a mim, né, e depois os irmãos e as irmãs, a se esforçarem sempre, não só nos meses sagrados, como em qualquer mês. A pessoa que se acostumar a jejuar. Esse jejum de segundas e quintas, é um jejum que o profeta não deixava. É uma grande sunna dele. Então, a pessoa também, esse jejum, além das recompensas que tem, também prepara a pessoa a entrar no Ramadan da melhor forma, já acostumada. Porque a pessoa, quando vai jejuar no Ramadan, fica difícil, principalmente quando a pessoa é convertida. A pessoa se converteu, já entra o Ramadã, fica difícil para a pessoa até acompanhar o jejum. Então, eu aconselho também essas pessoas que estão recém-convertidas a começar a jejuar, nem que fosse um dia por semana ou um dia por mês, para se acostumar com o que é o jejum islâmico. Porque uma das ações mais amadas por Allah é aquela que é constante. Então, a gente não precisa pesar sobre a gente, mas, como você falou, pode ser uma segunda do mês, depois aumenta 2 segundas do mês, uma segunda e uma quinta do mês, desde que seja uma atitude constante, né? A gente sabe que o Rasul tinha atos que ele nunca deixava de fazer, por exemplo, o Salat Duha, o jejum. Então, são atos pequenos que a gente pode implementar no nosso dia a dia, tahajjud, por exemplo, acordar 15, 20 minutos antes do fajr, não é uma coisa difícil de fazer. Você já vai fazer o duplo fajr, então você acorda 20 minutos, um pouco antes, e você tem uma grande recompensa nisso. E são pequenas atitudes que você vai implementando no seu dia a dia que acaba se tornando leve, né? Mas o melhor é que seja constante, inshallah. Então, é isso que eu tomo para mim, o mês do Ramadã, que seja a porta para atitudes que eu leve para o resto do ano. A leitura do Corão mais assídua, jejum, sadaqat. Então, é esse o intuito também dos meses sagrados, né? Plantar, né? Plantar as boas ações Isso. para correr, né? No Ramadan, estar preparado, forte, em pé, né? Estão perguntando quando que é o Ramadã. Daqui menos de 40 dias, em março, né? Inshallah. O dia ainda a gente não tem, Abril? mas vai ter o início de abril, né? Mais ou menos no Abril, fim abril. de março, Menos de 40 dias. ou 30, 31 de Inshallah. março, de abril. Ok, então, Barakallahu fikum, Jazakallahu khairan. Nos Foi vemos na próxima, inshallah. Yalla, salam um alaikum. prazer. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.